igreja, amor pelo Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos aqui nesses dias, de receber do Senhor através da vida do Jorge. Usa ele também nesta manhã, prepara os nossos corações para ouvir do Senhor, que essa palavra possa permanecer firmemente, aonde o Espírito Santo possa nos lembrar a cada dia das coisas que ouvimos aqui e das coisas que nós precisamos ser mudados. Pai, nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Que bênção este casal jovem que priorizou estar aqui hoje neste encontro. Amém. A bênção do Senhor para eles. Amém. E eu quero dizer que o melhor vinho vem depois, como em Caná de Galileia. Dizem, como todos no mundo pensam que os primeiros anos são os melhores. Não, Senhor, o melhor vinho vem depois. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, hoje nosso último dia aqui juntos. Agradeço profundamente aos organizadores o convite para estar com vocês. Agradeço o amor de todos os irmãos, o amor com que me receberam e também estão recebendo a palavra. Louvo ao Senhor por os pastores que conheci estes dias. Louvo ao Senhor por a obra e o ministério de cada um deles. Hoje, no nosso último dia, eu quero compartilhar com vocês sobre os dois corpos de Cristo. Não se escandalize, não é uma heresia, não. Os dois corpos de Cristo, os dois corpos de Cristo. Você já pode imaginar porque falo assim. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus sensível, um Deus que vê, ouve a situação das pessoas no mundo. É um Deus que desce, que intervém para ajudar as pessoas que sofrem. Em Êxodo capítulo 3, Deus apareceu a Moisés na sarça e diante da solenidade daquele encontro, Moisés cobriu o seu rosto porque teve medo de ver a Deus. E o Senhor, de aquela sarça que ardia e não se consumia, disse a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. Vem agora, pois, e eu te enviarei. Este encontro de Deus com Moisés, em teologia chama-se teofania,
uma manifestação de Deus. Deus é Deus, teofania. Deus se manifestou a Moisés em uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus desceu para enviar a Moisés. Muitos séculos depois, Deus continuou vendo a condição do mundo todo, não só do povo de Israel, ouvindo o gemido das pessoas, conhecendo os seus sofrimentos, sabendo da situação de cada família, a angústia que havia em cada coração. Obrigado. E Deus agiu em favor da humanidade toda. Mas esta vez, Deus mesmo é quem desceu. E não foi uma teofania, como no caso de Moisés. O Verbo, que era Deus, o Verbo por quem todas as coisas foram feitas, se fez carne. Deus veio em pessoa, em seu Filho, para salvar o mundo. O Pai deu a seu Filho um corpo físico, igual ao nosso corpo. Jesus nasceu fisicamente de uma mulher. Teve que passar 9 meses de gravidez, Maria. Teve que amamantar aquele neném, como qualquer de nós. A encarnação foi a primeira etapa do plano salvador de Deus a favor da humanidade. A encarnação foi a primeira etapa do plano salvador de Deus a favor da humanidade. Foi através do corpo físico de Jesus. Mas Deus providenciou uma segunda etapa da ação salvadora de Deus a favor de toda a humanidade. E isso foi mediante o outro corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? 2 corpos. Um físico, que o Verbo se encarnou através de Maria, pela obra do Espírito Santo, gerou em ele o Filho de Deus. Mas agora a segunda etapa da ação salvadora de Deus é através do outro corpo de Cristo, que é a igreja. Estes 2 corpos são referidos em Efésios capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias. Efésios capítulo 4. Vamos a ver o versículo 7. E vamos a continuar devagar até versículo 12. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso disse, quando ele subiu às alturas, Jesus levou cativo o cativeiro
e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Continuamos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aqui novamente fala de corpo, mas este é outro corpo, é o segundo corpo que estamos fazendo referência. Vamos ao versículo 15 agora. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, novamente corpo, esse é o segundo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua a seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então estamos aqui nestes textos lidos a referência a dois corpos. Aquele que estava com o Pai na eternidade, o Verbo se fez carne, desceu, tomou forma humana, nasceu de uma mulher. Jesus entrou em um corpo físico para seu ministério aqui na terra. Depois a referência a esse outro corpo que é a igreja. A primeira parte desta passagem de Efésios, dessa passagem, faz referência ao acontecimento mais extraordinário da história do universo. O Criador se fez criatura. O Verbo eterno, aquele que no princípio estava com Deus e era Deus, se fez carne. Deus se fez homem. É algo impossível de imaginar. Isso é o amor, a misericórdia de Deus. E disse a palavra: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu o quê? Sino que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Em Filipenses capítulo 2, vou colocar, vou ler para passar. Diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo. Aquele que era Deus, igual a Deus, se esvaziou, se fez nada, se desvestiu de sua realeza, de sua majestade, e se fez servo, semelhante aos homens.
andou entre os homens, se misturou com os pecadores, comeu na mesa de um homem corrupto como Zaqueu, se aproximou de um leproso e o tocou e o curou, se assentou entre as prostitutas e publicanos, permitiu que uma mulher pecadora beijasse e acariciasse seus pés, libertou 2 endemoniados na região de Gadara. Podemos dizer que ele desceu as partes mais baixas da terra, e foi assim durante seus 3 anos de ministério. Desceu. Finalmente foi preso como um culpado, amarrado, açoitado, zombado, cuspido, injuriado, insultado, acusado de ser um blasfemo. Foi condenado, crucificado entre criminosos, mas tudo isso foi a menor parte de seu sofrimento. O pior foi que ele, que não conhecia pecado, se fez pecado, carregou sobre seu corpo a nossa imundície e a imundície de toda a humanidade. O fez voluntariamente, por amor. O bendito Filho de Deus foi feito maldição. O autor da vida experimentou a morte. Quando estava na cruz, foi tanto a dor que sentiu pela ausência de Deus, que não aguentou mais e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? A ausência de Deus é terrível. Hoje o mundo sofre, chora, geme, tem muita dor pela ausência de Deus em suas vidas, em suas famílias. Apesar de que essa ausência de Deus ainda é algo parcial e pode ser revertida. Pois se o homem deixar sua soberbia e se humilhar, Deus entra a passar a habitar em seu coração. Assim como Deus é onipresente, hoje sua presença se encontra em alguma medida em todas as partes. Mas, queridos irmãos, existe uma ausência total e eterna de Deus. E isso acontece após a morte. Quando alguém morre sem Deus, vai para o inferno. O inferno é terrível, pois significa a ausência total e definitiva de Deus. Foi essa justamente a ausência que Jesus experimentou na cruz, quando levou nossos pecados. O juízo de Deus caiu sobre ele. Por isso ele gritou desse modo na cruz, devido à total ausência de Deus. E uma vez morte significa separação. Seu corpo ficou ainda cravado na cruz, mas ele já tinha expirado. Jesus desceu em espírito ao Hades, que é a morada dos mortos. E segundo a explicação de Jesus em Lucas 15, ali em Hades tem 2 lugares.
um lugar de descanso e consolação, chamado o seio de Abraão, onde iam todos os fiéis, os crentes, os que confiaram em Deus. E no Hades tem outro lugar de tormento, de sofrimento, onde foi aquele rico de Lucas 15, que Jesus explicou, estando em sofrimento. Jesus desceu a Hades para os rebeldes, selou para eles a condenação, e para aqueles que esperavam a esperança da redenção, anunciou as boas novas, e todos aqueles que estavam em um lugar de descanso, cativos, levou cativo o cativeiro e subiu com eles aos céus, subiu acima de tudo, levando cativo o cativeiro. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Subiu acima de todos os céus. E Efésios 1, 21 a 23, aí diz, Efésios 1, 21 a 23, como subiu acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual a igreja é o seu corpo. Que é a igreja? O corpo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia! A maior vitória da história é a ressurreição e exaltação de Cristo, levantado pela suprema grandeza do poder do Pai sobre tudo o que existe, glorificado no lugar mais alto. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E a grande pergunta que surge então é: para que desceu? Para que a cruz? Para que subiu acima de todo? A resposta está na última frase do versículo 10 de Efésios. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Para quê? Para encher quantas coisas? Todas as coisas. Esse é o propósito da encarnação, da crucifixão, da ressurreição, a exaltação, a vinda do Espírito Santo. Encher tudo, encher com sua presença, encher com sua vida, com sua luz, com sua graça, com seu amor, com seu poder. Para isso Ele veio, para isso desceu, para isso morreu, para isso ressuscitou e foi exaltado, para encher tudo de si mesmo, de sua presença, de sua pessoa. O que o Senhor tem em seu coração hoje? Qual é o plano dele? Qual é o objetivo
encher tudo. Jesus quer encher cada coração. Amém? Amém. O coração de cada pessoa. Ele quer colocar sua paz. Onde não há paz, muita angústia, muita depressão, muito sofrimento, muito dor nos corações. Jesus quer encher cada coração, cada casa. Ele vê como está cada família, ouve o gemido, o choro de cada pessoa, conhece o vazio, a angústia de cada coração e deseja encher a todos com sua presença. Encher tudo significa encher cada família, cada negócio, cada empresa. Ele quer encher as escolas, as universidades, as fábricas, a Câmara de Deputados, de senadores, o Palácio de Governo, cada ministério, cada instituição, todas as casas de todos os bairros, de todas as cidades, de todas as nações. Ele desceu e subiu para encher tudo em todo com sua presença. Amém. Sem sua presença, por mais que a sociedade mostre uma fachada de felicidade, de sucesso e de diversão, é somente uma fachada, uma falácia, uma mentira. Porque sem sua presença, a humanidade vive um triste e terrível vazio existencial, que é o vazio de Deus. Amém? Amém. Por isso, Jesus habilitou um segundo corpo para fazer esta tarefa. Aleluia. Para facilitar, para tornar possível este propósito, este objetivo, um grande desafio, encher todo com Cristo. A segunda etapa da ação salvadora de Deus é através de seu corpo, que é a igreja. Esse é o corpo que Cristo tem hoje na terra. Jesus já não está com um corpo físico na terra. Com um corpo físico está assentado, glorificado, corpo glorificado à direita do Pai. Mas tem um corpo, Jesus, aqui na terra. Na primeira vez o Verbo se fez carne, foi concebido no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Ele tinha um corpo físico igual a qualquer outro ser humano, porém sem pecado. Esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Consagrou seu corpo à missão para a qual havia vindo ao mundo. Durante 3 anos e meio trabalhou incansavelmente. E pode fazê-lo porque tinha um corpo físico. Com esse corpo físico ele morreu na cruz, foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou com um corpo glorificado. Com esse corpo ascendeu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Mas hoje Jesus tem outro corpo na terra, a igreja. Amém. Amém? Amém. Você é parte desse corpo. Eu também.
A figura mais, ou a expressão mais usada no Novo Testamento para referir-se à igreja é corpo de Cristo. A igreja é o segundo corpo de Jesus na terra, mas hoje é o único corpo de Jesus na terra. E isto tem uma grande vantagem. Qual é a vantagem do segundo corpo? Velho, quando Jesus tinha um corpo físico, se estava em Capernaum, não poderia estar em Jerusalém. Se estava em Jerusalém, não podia estar em Samaria. Estava limitado a um corpo físico igual que nós. O homem presente se tornou limitado a um corpo físico. Uma desvantagem. Mas hoje, o segundo corpo de Cristo pode estar em Jundiaí, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Buenos Aires, em Tóquio, em Madrid, em Lisboa, em cada cidade do povo está o corpo de Cristo. Amém! Deus é sábio. Através deste corpo de Cristo, todas as nações, povoados, cidades podem ser atingidos. Amém? Amém. Que maravilha! Oh, aleluia! Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Um corpo que está bem ajustado e unido entre si. Os membros estão unidos uns aos outros mediante as juntas, que são articulações, vínculos. O corpo é um organismo vivo. O corpo tem movimento, não é uma coisa rígida. É algo dinâmico. O corpo se desloca, o corpo trabalha, pode trabalhar. Há diferentes membros, diferentes órgãos. E assim o corpo é uma coisa extraordinária. O corpo tem a capacidade de atingir, alcançar seus objetivos. O corpo tem também um espírito. De outro modo seria um cadáver. Todos os membros do corpo de Cristo têm o mesmo espírito. Deus enviou a nossos corações o espírito de seu Filho, para sentirmos o mesmo que seu Filho, para pensar como seu Filho, para agir como seu Filho, para amar como seu Filho, para servir, para procurar aos perdidos como seu Filho. Amém? Amém. Que maravilhoso o corpo de Cristo. Amém? Amém. O desejo de Deus é que cada um de nós consagremos nossos corpos como membros de Cristo a mesma missão a qual Ele se consagrou. Por isso Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A igreja tem uma missão, um objetivo muito claro e específico no mundo. Qual é? Encher tudo de Cristo. Amém. Aleluia.
Cada um dos membros do corpo de Cristo tem uma função. Veja o que diz Efésios 4:7. E a graça foi concedida a quem? A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso incluía todos os filhos de Deus. A cada um foi dada graça. A palavra graça tem na Bíblia 2 significados. Um é sinônimo de misericórdia, mais que misericórdia, graça. E outro, graça significa a habilidade ou capacidade para fazer uma determinada coisa. E nesse segundo sentido é que Paulo está usando este termo graça a cada um, e a graça foi concedida a cada um de nós. Você recebeu graça segundo a medida do dom de Cristo. É um dom. Você não pode dizer, eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer, porque Deus te deu graça. Amém? Amém. A habilidade para fazer alguma coisa para o crescimento de sua igreja. Cada filho de Deus, como membro do corpo de Cristo, tem uma parte ativa dentro do plano de Deus. Todos recebem uma medida de graça para trabalhar no plano de Cristo. Nem todos temos a mesma medida de graça, mas sim alguma medida, alguma proporção do dom de Cristo. Na parábola dos talentos, uns receberam 5 talentos, outros 2 e outros 1. Mas todos receberam algum talento, algum dom. Agora, essa graça que todos recebemos não é suficiente. Veja agora que diz o versículo Efésios 4:11 e 12. Deus é muito sábio. Diz, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? O que explica? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Agora, essa palavra aperfeiçoamento, desculpem os tradutores, eu não gosto desta tradução, porque a palavra em grego é katartismos, e katartismos, mais que aperfeiçoamento, significa capacitação, capacitar, formar, preparar aos santos para o desempenho de seu serviço. Então, com vistas, vamos ler assim, a capacitação dos santos. Estamos dizendo que todos os santos receberam uma medida de graça, mas eles têm que ser capacitados, treinados, formados, preparados, ensinados para o desempenho de seu serviço, de sua aqui serviço, em grego diz diaconia, serviço, também traduzido. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo que a igreja tem que crescer em qualidade, em unidade e em quantidade. Crescer. Isso é edificação do corpo de Cristo. E para isso, Deus, vamos ao versículo anterior, 11. Para isso, Deus colocou
ministerios, no son 5, son 4, porque no dice unos para apóstoles, otros para profetas, otros para evangelistas y otros para pastores y otros para mestres. No, pastor y mestre es el mismo ministerio, mas es secundario. Es importante ver en conjunto estos 4 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tienen una función principal. No está explicando cuál es la función del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor mestre. Está diciendo en conjunto todos los ministerios principales que Dios colocó en la iglesia están con un objetivo. Versículo siguiente: con vistas a capacitación, catartismos dos santos. Los santos tienen que ser capacitados, treinados, formados, preparados, ensinados para su servicio. ¿Cuál es su servicio? A edificación del cuerpo de Cristo. Esto incluye a evangelización, ganando a los nuevos. Eso incluye el discipulado, el ensino, capacitar a los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús continúa diciendo: edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia ainda no fue concluida. De modo que la iglesia, veja esta figura, é uma obra em construção. Você diz quando está em obra em construção? A igreja não está acabada, está em processo de construção. Há 2 coisas indispensáveis para o avanço de uma obra em construção, e ainda há uma terceira que vou mencionar depois. Para que uma obra em construção progrede, precisa 2 coisas e uma terceira mais. Primeiro, que constantemente cheguem materiais: tijolo, areia, cimento, cal, pedra, ferro, madeira, água. Em uma obra em construção, continuamente chegam caminhões trazendo materiais novos, e assim a obra não para, continua. Se para de chegar tijolos, cimento, a obra para. Esta metáfora corresponde à evangelização. Se uma igreja para de evangelizar, a obra para. A igreja não cresce. Não há novos convertidos, não há novos batismos, não há novos discípulos. A evangelização torna possível que constantemente cheguem pessoas novas a Cristo: homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos, pecadores, pobres, ricos, sadios, enfermos, endemoniados, angustiados. Vão chegando, porque há evangelização. Infelizmente, a igreja hoje só celebra reuniões. Reunião de ensino, reunião de oração, ceia do Senhor, reunião, mas não evangeliza, muito devagar. De quem depende a evangelização? De cada um de nós. Amém? Amém. Ontem falamos, cada um de nós somos, que somos? Sacerdotes. Já se esqueceu? Sacerdotes, pontes, onde estamos trabalhando essa evangelização. Todos temos recebido
recebido vida, graça, luz, salvação, palavra de Deus, Espírito Santo. Nós temos fé, alegria, paz, reino, vida eterna. Sobretudo temos a Cristo. E sabe que é evangelizar? Dar a outros o que nós temos. Amém? Amém. Pedro disse ao paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Amém? Isso é evangelizar. Você o que tem? Você que tem? Você tem fé? Você sabe orar? Outro não sabe. Você tem paz, tem a Cristo, tem vida eterna, tem esperança, tem consolação. Dá a outros o que você tem. Amém? Isso é evangelizar. Todos os dias, em todas partes, você tem que repartir aquilo que você tem. Amém. Aleluia. Nós, como corpo de Cristo na terra, também devemos descer até as partes mais baixas da terra, até os mais pobres, miseráveis, necessitados. Devemos atingir a prostitutas, narcotraficantes, alcoólicos. Mas temos que saber que as partes mais baixas da terra não são apenas essa classe de pessoas, como muitas vezes pensamos. Estuve faz algum tempo em Equador, no Equador. Ao terminar de pregar esta mensagem, aproximou-se para cumprimentar-me um casal jovem. E eles me contaram que trabalham em um banco do Equador, em uma posição boa. Eu falei: você está trabalhando nas partes mais baixas da terra? Sim, aquilo é um antro. Antro, sabe? Sim. Um antro de perdição, de corrupção. Quais são hoje as partes mais baixas da terra? Lá onde se tomam as decisões mais importantes das nações. Onde está o dinheiro? Onde está o poder? Nos tribunais, no palácio de governo, nos ministérios, nas grandes empresas, nas grandes corporações. Em todos esses lugares devemos chegar com Cristo, porque seu plano é encher tudo. Amém? Amém. Jesus entrou na casa de Zaqueu, um homem corrupto, funcionário público, arrecadador de impostos, e aí chegou Jesus, e nós também, Zaqueu, pode se converter. Amém. Amém. Não desprecia ninguém, não desqualifica ninguém, todos são bem-vindos ao reino de Deus, ao arrependimento. Amém. Assim que, queridos irmãos, tem que chegar novos materiais, os caminhões, tem que chegar novas pessoas. Se uma igreja para de evangelizar, essa igreja para de crescer. Segundo fator importante para não parar com a obra em construção é que haja obreiros. Se não há obreiros, ainda que cheguem novos materiais, a obra paralisa. Isso corresponde a pessoas comprometidas a trabalhar. Cada material que chega em uma obra em construção passa pelas mãos de um pedreiro. Cada tijolo é tomado em suas mãos e trabalhado de forma individual. Ainda que hoje em dia existem
máquinas para realizar certas tarefas de construção, todavia a obra de Deus é e sempre será algo artesanal. Amém? Um a um. Você não pode criar 100 filhos, não pode criar 1000 filhos. Você precisa criar os filhos de um a um. O discipulado precisa um relacionamento pessoal. Cada vida deve ser edificada por um discipulador. Cada novo discípulo necessita ser conhecido, amado, ouvido, atendido, curado, batizado, ensinado, aconselhado, ministrado, animado, coberto em oração, integrado à igreja, até que seja cheio de Cristo e se transforme, a sua vez, em um obreiro do Senhor. Amém? Trabalho, não? Quantos estão dispostos? Amém. Aleluia. Trabalhadores, trabalhadoras. Amém? Levanta a tua mão. Amém. Fala com o Senhor. Senhor, conta comigo. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não há nada mais triste do ver que uma obra em construção paralisada. E isso acontece, seja por falta de materiais ou por falta de obreiros. Com o passar das semanas, os meses, é triste ver que as paredes continuam nas mesmas alturas. Não há progresso. E muitas congregações estão assim, paradas, há tempo que não tem pessoas novas, porque não há evangelização, não há obreiros. Eu disse que vou acrescentar uma terceira coisa. Tenho que terminar. Vou só mencionar. A terceira coisa é ritmo. Ritmo. É algo muito importante numa obra em construção. Você vai a uma obra em construção, vai segunda-feira, terça, quarta, aí estão os obreiros, os caminhões chegando, e os obreiros trabalhando todos os dias, da manhã, da tarde, trabalhando. Ritmo. Se você evangeliza uma vez por mês, esse não é ritmo. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de pregar e ensinar a Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Uma igreja viva, ativa, onde há oração, evangelização, discipulado, fé, ânimo, alegria, entusiasmo, crescimento, multiplicação. Tem que ter ritmo todos os dias, evangelizando todos os dias, discipulando. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. De acordo com a estratégia de Deus, concluo com isto: toda a igreja é um seminário, e cada filho de Deus, cada crente é um seminarista, e deve ser capacitado para a obra. Os pastores, evangelistas, profetas e apóstolos somos professores do seminário, cuja função principal é capacitar os santos para a obra da edificação do corpo de Cristo. E essa capacitação funciona bem quando estão presentes dois elementos:
campo e aula. Campo significa, se você, pastor, quer capacitar a seus irmãos, você tem que ser um exemplo de evangelização, de discipulado, de missão, e levar consigo. E também ter cursos de capacitação para ensinar. O que vai ensinar? Tem que capacitar. Cada irmão tem que aprender como conduzir a uma pessoa à conversão, como é o arrependimento, aceitar a Jesus como Senhor de sua vida. Tem que capacitar para ensinar a ele como preparar para batismo e depois ensinar a Diraquê e o querigma, porque essas são nossas ferramentas para a edificação da igreja do Senhor. Queridos irmãos, o tempo urge. Nossas nações necessitam imperiosamente da ação da igreja. Jesus Cristo quer agir poderosamente na terra por meio desse gigantesco corpo que Ele tem em cada nação, em cada cidade do mundo. Louvado seja o nome de Deus. Amém.